Fala, meu povo, tudo em cima? Marcos aqui na área. Então, pessoal, hoje eu vou falar o seguinte, vou responder uma pergunta cabal. Por que você perde o seu processo? Você, mesmo estando com a razão, você agiu de forma justa, você está correto e mesmo assim você perde o seu processo, mesmo estando certo. Por que isso acontece? A resposta, na verdade, é mais simples do que parece. Você perdeu o seu processo porque o juiz simplesmente não se convenceu de suas alegações. Isso acontece pelo seguinte: o juiz, por óbvio, ele não tem bola de cristal. Logo, conforme determina o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, incumbe a quem alega o fato comprová-lo. Ressalvadas algumas exceções. Logo, cabe a você comprovar isso para o juiz. Existem vários tipos de provas que são admitidas pelo direito. Em geral, qualquer prova é admitida, desde que ela não seja ilegal. Então, assim, desmembrando bem rapidamente cada uma. A prova documental é a prova que o juiz mais gosta. É documento, é papel. Entre aspas, é uma prova inequívoca. Principalmente se ela for reconhecida em cartório e etc. Então, assim, essa é a melhor prova, é a prova que o juiz mais gosta. Se você tiver essa prova, a sua chance de vitória aumenta muito. O segundo tipo de prova muito utilizado também é a prova testemunhal. O que é a prova testemunhal? São pessoas que assistiram ali enquanto acontecia o fato que você alega ter ocorrido. Essa prova também é muito forte, tem um poder probante, a testemunha tem um poder probante muito grande. No entanto, ela não é absoluta, porque você concorda comigo que a testemunha pode mentir? Principalmente se ela tiver interesse na causa ou estiver recebendo algum pecúnio, alguma vantagem, seja econômica ou não. Então, apesar de ser uma prova muito poderosa, ela não é absoluta. Ela é mais fraca do que a prova documental. Mais fraca do que a prova documental. A prova multimídia, o uso de áudios, vídeos, gravações, etc., ela tem poder probante muito forte. Porém, um problema que existe, isso é uma opinião pessoal minha, é que, tratando-se de tecnologia, o Poder Judiciário e seus magistrados, grande parte deles idosos, pelo fato de não terem conhecimento e acesso, a priori, a esse tipo de tecnologia, muitos deles tendem a ser não muito complacentes com quem usa esse tipo de prova. Já tive caso aqui do juiz simplesmente ignorar ou indeferir prova multimídia de algo muito estranho, uma conversa de um aplicativo que ele não conhece, e etc. E por último, a prova pericial. A prova pericial é quando o juiz chama alguém da confiança dele para poder analisar os fatos, um perito no assunto que está sendo discutido, e aquele perito ele vai exaurir o laudo dele, vai falar: ó, juiz, eu que sou especialista nisso, eu sou engenheiro, eu sou um médico, eu sou um contador, o que seja, dependendo do assunto que está sendo discutido no processo, vai carecer de um tipo de perito ou de outro. Mas esse perito ele vai falar com o juiz o que na opinião dele está certo ou está errado. Lembrando, o perito ele não dá sentença. Ele dá um mero parecer, e o juiz é que vai receber aquilo e dar a sua sentença, o seu entendimento. Agora que você já entendeu os tipos de prova mais comuns, você vai poder entender por que você perdeu o seu processo, por que você perde os processos que você entra. É simples, porque você não fornece esse tipo de documento, esse tipo de testemunha, esse tipo de prova multimídia, ou o perito simplesmente não se convence do que você alega. Então, o que acontece? Qual é a primeira dica que eu posso te dar? A melhor atuação jurídica não é a processual. A melhor atuação jurídica ela é a preventiva. Então, qual que é a dica principal? O pulo do gato. Não faça nada de boca. Todos e qualquer tipo de negócio jurídico que você for realizar na sua vida, faça sempre no papel. Coloque tudo no papel. E de preferência que você contrate um advogado, ou para produzir esse contrato, ou no mínimo para revisioná-lo. Então essa é a primeira dica. Pare de fazer negócio jurídico de boca.
Quando você tiver um problema jurídico, seja como autor, né, ou como réu, você terá a prova documental, que é a mais poderosa de todas, do negócio jurídico realizado. Você vai ter a prova do que realmente foi combinado. A segunda coisa que é interessante frisar é em relação à prova testemunhal. Isso acontece muito em relação ao direito do trabalho, doutorando isso aqui no escritório, que é o carro-chefe, né? A pessoa trabalha na empresa um bom tempo e quando sai, às vezes, né, fica um valor em aberto, algum tipo de situação ali que a empresa deixou de pagar conforme determinava a lei. E durante todo esse tempo que ela se manteve na empresa, durante todo esse tempo que ela percebeu o erro, durante todo esse tempo que ela estava se planejando para sair, ela confiou na prova testemunhal, confiou naquele colega de trabalho, naquela colega de trabalho que prometeu que iria testemunhar quando fosse necessário. Isso, infelizmente, é a história da carochinha. Não confie em quem promete que vai testemunhar para você. Por quê? Infelizmente, no Brasil, existem diversas empresas, isso ainda falando de direito do trabalho, que eles não têm muita ética. Então, para eles comprarem a sua testemunha, seja com dinheiro, oferecendo algum tipo de vantagem, econômica ou não, na hora H, eles não mudam de roupa. E isso acontece muito. Colegas advogados que quiserem comentar casos, contarem histórias aí, fiquem à vontade. Mas isso acontece demais, demais. Então não confie 100% na sua testemunha. Qual que é a dica que eu dou? Grave uma conversa prévia com essa testemunha. O que você não pode gravar são conversas de terceiros, ou seja, conversas onde você não participa do assunto. Se você for um interlocutor daquela conversa, seja pelo telefone, seja, né, tete a tete, no olho a olho ali, você pode sim gravar a conversa. E não precisa nem avisar a outra parte não, porque aquilo é uma conversa onde você participa, então você pode gravar e utilizar isso no âmbito judicial. Por que é importante você gravar essa conversa prévia com a testemunha? Pelo seguinte, se a testemunha se compromete a ir em juízo com você, né, futuramente, né, e falar a verdade, e você grava ela se comprometendo, falando aquilo, e no futuro, na hora H, perante o juiz, se ela mudar a história, o seu advogado vai levantar a mão e vai falar: excelência, pela ordem. Engraçado, essa testemunha está falando isso, mas olha essa gravação que eu juntei antes da audiência. Ela falou uma coisa ao contrário. O senhor, por favor, poderia orientar a testemunha que mentir perante o juiz é crime? Olha como é que a situação muda. A sua testemunha não poderá mentir. Aí, nesse caso, a sua prova testemunhal vai ser muito mais poderosa e vai estar praticamente garantida. Ainda não está enraizado na cultura do brasileiro gravar as coisas, né? Ter câmera em casa, ainda não é uma coisa assim. Em outros países, os motoristas colocam uma câmera na parte da frente do seu veículo e ela fica filmando o tempo inteiro. Por quê? Se ele atropela alguém, ele tem que comprovar que ele não causou o acidente. O que é isso? Perceba, é uma produção de prova pregressa. Esse é o segredo. Esse é o segredo de você se dar bem nas suas ações judiciais. Sempre buscar produzir as provas previamente. Então é aquela velha história. Você vai ao banco conversar com o seu gerente para negociar um empréstimo, grave a conversa. Grave a conversa, põe o celular para gravar do lado e fala: tudo bom, gerente? Aqui é o fulano de tal, eu vim aqui para falar sobre aquele empréstimo. Me explica novamente como é que vai funcionar? E grava a conversa. Se porventura, no futuro, quem sabe, o banco apresentar para você uma taxa de juros diferente do que foi combinado, uma quantidade de parcelas diferente, qualquer problema no negócio jurídico que vier posteriormente, você tem uma prova a mais. Produza as suas provas antecipadamente. Parece até um exagero da minha parte em falar isso, mas num mundo onde a honestidade anda escassa, nada melhor do que se valer desse seguro, que é sempre produzir suas provas antecipadamente. Vai até algum órgão público, grave a conversa com
com o servidor. Você pode gravar isso. O que você não pode fazer, obviamente, é pegar essas gravações, por exemplo, com o servidor público, ou com um funcionário de alguma empresa que você está negociando, etc., e divulgar isso, utilizar isso para fins negativos ou fins econômicos, etc. Mas você pode guardar essa prova para você, para se garantir em um momento posterior. Eu até aproveito aqui para falar, até um adendo, né? Até um plus aqui, sobre o WhatsApp. Tem gente que pergunta, tem gente que vem aqui e fala assim, eu tenho um monte de conversa no WhatsApp com fulano de tal que prova que ele está se negando a pagar o que me deve, ou então provando que ele prometeu que ia consertar o meu carro que ele estragou e até hoje ele não consertou. Olha só, eu já mandei para ele mais de 50 mensagens no WhatsApp. Gente, entenda uma coisa. O problema do WhatsApp é que ele não pode ser verificado pelo juiz. Não sei se vocês já viram diversas vezes o WhatsApp saindo fora do ar, ficar 1, 2 dias fora do ar. Então, em 99% das vezes é por isso. Algum juiz simplesmente oficia o Facebook, que é o dono atual do WhatsApp, determinando que ele quebre o sigilo de conversa, de áudio, de vídeo, de algum usuário. O Facebook, né, / WhatsApp, ele alega que a tecnologia que ele utiliza não permite tal fornecimento de dados. Então, nesse caso, frente a essa negativa do WhatsApp, do Facebook, em fornecer essa quebra do sigilo, o que o juiz faz? Como punição, manda suspender a atividade do serviço no país. Isso aconteceu várias vezes. Parou porque acho que agora eles já viram que não adianta, né? Eles de fato não fornecem. Então, tendo em vista que o juiz não pode verificar se aquela conversa que você apresentou no processo é verossímil, o juiz prefere ir com um pouco mais de calma em relação àquela prova de WhatsApp. Isso, lembrando, não quer dizer que o WhatsApp não vale como prova. Ele vale sim. Porém, para ele ter uma validade legal, interessante, você tem que se valer dos outros tipos de prova. Testemunhal, documental, multimídia, mais o print do WhatsApp da conversa. O WhatsApp comprova, por exemplo, a tentativa de resolução do litígio extrajudicialmente, né? Comprova a negativa do fornecedor de serviço e de mão de obra em reparar o dano. Porém, ele sozinho, isolado de outra prova, ele não tem muita força probante em virtude de não poder ser verificado. Logo, se ele integra o rol probatório, aí é bacana, aí você deve usar sim. Mas nunca sozinho. Se consubstanciar somente no WhatsApp, é muito arriscado. E com isso, a chance de você perder o seu processo é muito grande, se essa for a sua única prova. Por fim, vou falar bem rapidamente da prova pericial. Você autor, você réu. Você tem pouco o que fazer. Né? Depende do trabalho desse profissional, desse terceiro indicado pelo juiz. No entanto, existem coisas básicas que facilitam esse trabalho. É muito importante que você, advogado, compareça pessoalmente à realização dessa perícia. Eu e o Dr. Anderson, por exemplo, já houve casos onde diversas pessoas tinham entrado contra a empresa pedindo periculosidade, insalubridade, e todas haviam perdido. Em todos os casos, o perito tinha reconhecido que inexistia periculosidade ou insalubridade. Doutor Anderson e eu comparecemos pessoalmente, acompanhamos a diligência e, estranhamente, mas nem tanto, o resultado da perícia foi diferente. Eu tenho fé que esse perito é uma pessoa idônea, senão não seria escolhido pelo juiz, né? Que a presença do advogado, ela coíbe um trabalho mal feito e, principalmente, impede que aconteça algum tipo de desvio. Por exemplo, a empresa tentar maquiar alguma coisa, tentar esconder alguma coisa, né? Você, como advogado, estando presente, você vai garantir que a perícia seja feita da melhor forma possível, da forma mais adequada. E você, parte autora ou réu, exija que o seu advogado compareça também à perícia. Né? Cobre dele exatamente essa fiscalização, esse entendimento. E caso você tenha condições financeiras
contrate um perito auxiliar, que é uma pessoa que tem a mesma formação acadêmica ou técnica, né, daquele perito escolhido pelo juiz, que vai acompanhar de perto a realização da perícia e vai também fazer um parecer, um laudo técnico, que também poderá ser juntado pelo seu advogado ao processo, e consequentemente influenciando no convencimento do juiz. Outro motivo também que leva pessoas a perderem o processo, por incrível que pareça, é elas terem menos interesse de vencer do que o próprio advogado. Tem casos aqui onde parece que o processo é nosso, não é do cliente. Porque o juiz pede um documento e dá um prazo. Às vezes a gente tem que implorar para a parte enviar o documento. Às vezes documentos simplórios que a pessoa já tem em mãos. Porém, por alguma razão obscura, ela não envia. Então, assim, entenda que o processo é seu, não é do seu advogado. Você que tem que buscar essas provas, né, e fornecer para o seu advogado. E também exigir que ele demonstre para você que ele está utilizando essas provas da melhor forma possível. Por isso que o mantra é sempre o mesmo. Procure sempre um advogado de confiança, tá? E então o vídeo de hoje foi esse, galera. Ficou até um pouquinho longo. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e acompanhe também as nossas outras redes sociais. Nós somos no Instagram, Facebook e etc. Tá joia? Aquele abraço e até a próxima.